Olá. Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está em Lucas no capítulo 4, no verso 4. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, ali diz que toda profecia ela é inspirada, ela é divinamente inspirada. Então toda a palavra de Deus ela é importante para a nossa salvação, desde Gênesis até o Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro menos apreciado, porque é um livro difícil de entender. Porém, ele é tão importante quanto os outros livros. E é um livro para a nossa época. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, lá diz: Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então, o motivo para se estudar o Apocalipse é porque o tempo está próximo. Ela é uma mensagem para nossos dias, uma mensagem presente. Uma forma de se estudar as profecias é através da história, é olhando para a história. É chamado de forma historicista. Ali no livro de Daniel, no capítulo 8, ali existem dois animais, que é um bode e um carneiro. Ali é dito que esses animais representam dois reinos, o reino da Grécia e o reino da Medo-Pérsia. E olhando para a história, a gente vê que tudo se cumpriu na íntegra. Então todo o livro de Daniel fala sobre os reinos, se cumpriu. Então olhando para a história, a gente percebe que a profecia, muitas coisas se cumpriu. Isso torna a profecia confiável, porque nós sabemos, assim como se aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro. Então as profecias se cumprirão. É importante também, ao estudarmos as profecias, precisamos ter sabedoria. Ali no livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 10, ali fala que somente os sábios entenderão, que nenhum ímpio entenderá. Porém, Jesus diz que Deus escondeu essas coisas dos sábios intelectuais, mas revelou os pequeninos. Isso mostra que há dois tipos de sabedoria: a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, aqui no verso 19, aqui diz assim: Porque está escrito: Destruirei a sabedoria do sábio, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então existe a sabedoria de Deus e a sabedoria deste mundo. Aqui no verso 24 diz assim: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No verso 27, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É interessante que o apóstolo Paulo era uma pessoa sábia. O apóstolo Paulo era uma pessoa inteligente. Podemos dizer que ele também era um sábio deste mundo. Porém, o apóstolo Paulo não apoiava na sua própria sabedoria. Ele buscava a sabedoria de Deus. Então, a interpretação profética é uma revelação de Deus, porque a Bíblia foi escrita pelo Espírito de Deus e somente pelo Espírito de Deus pode haver uma interpretação correta. E também a sabedoria, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, ali no verso 18, aí está escrito: quem tem sabedoria, calcule a marca da besta, o número da besta. Em Apocalipse 17, no verso 19, também diz isso, fala sobre a sabedoria. Então a profecia, ela não é interpretada, não é direta, precisa de haver interpretação. Por isso tem que haver sabedoria de Deus. A Bíblia em si só, ela não é suficiente sem o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. Por isso que é importante buscar o Espírito Santo de Deus, para ter a interpretação correta. Um outro ponto importante também é que precisamos de outras fontes. Precisamos entender outras interpretações. Porque o ser humano, ele não é o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Então é preciso que haja várias interpretações para chegar a uma conclusão. É preciso que haja várias ideias.
Então isso é um ponto importante. É como aconteceu no livro de Atos. No livro de Atos, o eunuco estava estudando sobre o livro de Isaías. Porém, o eunuco não entendia. Quando Filipe chegou, interpretou para ele. Então o eunuco entendeu que estava falando sobre Jesus. Então isso também é para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que nenhum ser humano ele possa ser idolatrado por interpretar a Bíblia corretamente, porque isso vem de Deus. Somente Deus deve ser glorificado. Então, quando há uma interpretação correta, precisamos glorificar a Deus, porque vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. E também não podemos confundir a mensagem com o mensageiro. O que aconteceu no tempo de Jeremias. Então Jeremias ele falava da parte de Deus, porém Jeremias era odiado. Jeremias muitas vezes foi ameaçado de morte. Jeremias só não foi morto porque Deus não permitiu. Porque naquela época as pessoas confundiam a mensagem com o mensageiro. Então precisamos sempre prestar atenção na mensagem, se ela vem de Deus ou não. E para isso precisamos buscar a sabedoria de Deus. Então está escrito que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Apesar da palavra de Deus ser verdade, mas somente através do Espírito Santo de Deus podemos ser guiados em toda a verdade. Somente assim não seremos confundidos, porque Jesus disse que no fim do mundo haveria muitos falsos profetas e enganariam a muitos.